Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Em Itapema, a briga entre torcidas na BR-101 teve desfecho. O confronto terminou com 6 pessoas feridas e 10 presos. Todos os detalhes da emboscada vamos contar para você. Grande operação da Polícia Federal em Blumenau. Mais de 600 quilos de cocaína foram apreendidos em um galpão que era usado como fachada. Um suspeito foi preso. E tem mudanças. A Prefeitura de Blumenau enviou o projeto à Câmara para autorizar a concessão da prainha à iniciativa privada. Vamos entender o que isso significa. Outra novidade, o carnê físico do IPTU de Blumenau acabou. A partir de 2026, a emissão será 100% digital. Tem oportunidade em Pomerode. Estão abertas as inscrições para o concurso público com salários que podem chegar a R$22 mil. Gaspar adota uma medida importante. A partir de janeiro, moradores poderão retirar medicamentos da rede pública com receitas de médicos particulares. Parque Ramiro Ridger recebe ações de graça de prevenção ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis com testagem rápida e aulão de zumba amanhã. Blumenau confirma kits escolares e uniformes de graça para todos os alunos da rede municipal no próximo ano letivo. Para os vestibulandos, a UFSC de Blumenau promove um aulão de graça nesta sexta-feira para quem vai prestar o vestibular unificado. No comércio, a expectativa é alta para o Natal. A gente te conta os números e por que o gasto médio em Blumenau está acima da média estadual. E falando em Natal, amanhã tem o segundo desfile natalino da rua Albert Stein. E será que o tempo vai colaborar? Já já os meteorologistas do Alerta Blue vão contar para a gente. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. 7 horas, 1 minuto. Repita. 7:01. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente também nas redes sociais? Siga agora, @Jovem Pan Blumenau. E vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. E a gente abre essa edição atualizando a situação da BR-101 Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, onde uma emboscada entre torcedores do Santos e do Internacional terminou em confusão. Depedrações e prisões também aconteceram. O caso foi ontem de manhã e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 200 pessoas estavam envolvidas. Torcedores santistas que voltavam de Caxias do Sul teriam reduzido a velocidade para interceptar um ônibus do Internacional, que retornava de São Paulo. Para tentar fugir, o motorista do ônibus manobrou de ré e acabou batendo em uma carreta. O veículo foi cercado e também apedrejado, janelas estouraram, houve também correria e o bloqueio parcial da rodovia. 6 pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU sem necessidade de ser levadas para o hospital. 10 envolvidos foram presos em flagrante. Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o momento do ataque e torcedores retirando pertences do bagageiro do ônibus colorado. As duas torcidas retornavam de jogos pelo Brasileirão disputado na quarta-feira. O Santos venceu o Juventude e o Internacional perdeu para o São Paulo. E essa cena de ontem na BR-101 mostra que rivalidade não pode justificar emboscada, agressão e terror em plena rodovia. Isso não é esporte, é barbárie travestida de camisa. Enquanto torcer virar desculpa para a violência, o futebol perde, a sociedade perde e quem trabalha para garantir a segurança vira alvo no meio do caos. Chega de normalizar esse absurdo. E escute só essa história. A Polícia Federal apreendeu 613 quilos de cocaína e prendeu um homem em flagrante durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Sabe onde? Aqui em Blumenau. A ação foi nessa quinta-feira. A droga estava escondida em um bunker no subsolo de um galpão de uma empresa de exportação de ligas metálicas que funcionava como fachada para o tráfico. O entorpecente seria enviado ao exterior, principalmente para a Europa. Com o avanço da investigação, a polícia solicitou a prisão de um segundo suspeito,
realizando buscas em Florianópolis, onde foram apreendidos veículos, embarcações, joias e documentos. As investigações apontam que o grupo criminoso tem estrutura internacional com envolvimento de cidadãos britânicos procurados por tráfico de drogas na Inglaterra. 7h04 agora. Repita. 7h04. E a Prefeitura de Blumenau está avançando nos preparativos para a concessão da Prainha. Um projeto de lei já foi enviado à Câmara de Vereadores pedindo autorização para que parte da área seja explorada pela iniciativa privada. O futuro concessionário será responsável pelo pagamento de um aluguel ao município, além de assumir despesas com manutenção, vigilância e também limpeza de 9.200 metros quadrados. Em contrapartida, poderá explorar uma área de aproximadamente 1.100 metros quadrados para o comércio, especialmente pontos de alimentação, e uma área de 450 metros quadrados para um estacionamento temporário. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Valfredo Balistieri, o contrato de concessão com prazo de até 35 anos ainda será detalhado em edital, incluindo valores e obrigações do concessionário. Nós encaminhamos para a Câmara de Vereador, solicitando a lei autorizativa para a concessão da Prainha, dando justamente o segmento naquilo que foi planejado, que era primeiro executarmos a concessão da Praça Cílio Luz, onde tivemos um vencedor, que com destino a uma cervejaria Hofbrauhaus. Em sequência, agora nós estamos fazendo todo o estudo de concessão da Prainha, para que a gente possa realmente ter a iniciativa privada sendo parceira para manutenção e segurança do local. E na sequência, depois, a gente encaminhará e dará destino ao terceiro equipamento daquela região, que é o Frozen. Então, o próximo passo agora, ao termos a lei autorizativa, é montarmos o edital com todas essas propostas para que a iniciativa privada seja parceira e a gente possa também transformar a Prainha em mais um equipamento de lazer, de turismo e de convivência pública. E Blumenau anunciou que o IPTU deixará de ter carnês impressos e passará a ser totalmente digital a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. A emissão das guias será feita pelo portal do cidadão, eliminando custos com impressão e também envio pelos correios. A economia estimada é de R$1,5 milhão, valor que poderá ser redirecionado para investimentos no município. Para quem não tem acesso à internet, será disponibilizada uma central do IPTU com atendimento presencial. Os descontos e modalidades de pagamento permanecem os mesmos, incluindo cota única e parcelamento em até 11 vezes. E escute só esse golpe que fica ainda mais comum nesta época do ano. Criminosos estão usando imóveis reais de Itapema, no litoral norte, para aplicar o golpe do falso aluguel, de acordo com a Guarda Municipal. Eles anunciam casas e apartamentos em redes sociais e sites de vendas com preços muito abaixo do mercado. Pedem pagamento antecipado por Pix para garantir a reserva e somem após receber o dinheiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os golpistas copiam fotos e dados de anúncios verdadeiros para dar aparência de autenticidade e, depois de conquistar a confiança do interessado, encerram o contrato assim que o valor é depositado. O advogado Kevin de Souza, especialista em direito imobiliário e membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM, traz dicas de como você não cair neste golpe. O primeiro cuidado que se deve tomar, e em especial o inquilino, né, para que se evite fraude, é desconfiar de ofertas com preço muito abaixo do mercado ou aquelas ofertas que acabam pressionando, né, para um pagamento rápido via Pix ou transferência. É sempre importante deixar claro que a pessoa pesquise o imóvel, a reputação do locador e, de preferência, sempre que possível, adote plataformas reconhecidas, né, ou imobiliárias que sejam cadastradas, vinculadas ao Cresci. E jamais, né, obviamente, em qualquer hipótese, envie dinheiro sem ter antes um contrato assinado. O segundo ponto é que nós devemos pensar como que ele deve estruturar, né, esse contrato de locação por temporada. E a esse respeito é importante a gente esclarecer que a lei do inquilinato, ela estabelece, né, que todo contrato que seja inferior a 90 dias, ele é considerado um contrato de curta duração e ele precisa ter algumas formalidades essenciais: dados completos do locador e do inquilino, descrição detalhada do imóvel, as mobílias, o estado de conservação, o período de entrada e saída desse imóvel, o valor da locação, a forma de pagamento, se vai haver caução, se não vai,
as cláusulas que relacionam esse imóvel com relação à desistência, cancelamento, responsabilidade no caso de dano. E é muito importante que o contrato ele seja assinado por ambas as partes, preferencialmente com testemunha, para que a gente possa garantir, né, a validade jurídica para uma eventual discussão judicial, caso seja necessário. O terceiro ponto, e que é um direito do inquilino, né, são as medidas cabíveis em caso de golpe ou algum problema com o imóvel. Se esse inquilino ele for vítima, né, de um golpe, como pagar um imóvel que não existe ou algo dessa natureza, né, que envolva uma fraude, é possível que se registre um boletim de ocorrência, né, é obrigatório que se faça isso até para apurar esses ilícitos. E, obviamente, no segundo momento, a possibilidade de se ingressar com uma ação judicial buscando a restituição desse valor pago, danos materiais, em determinados casos até danos morais, né? Quarto tópico, e não menos importante, é a responsabilidade do locador, né, durante essas locações por temporada. E o locador ele deve sempre entregar o imóvel em condições de uso, conforme foi estabelecido em contrato. Então, de forma geral, com o aumento do turismo e da locação por meio de aplicativos, é essencial que a gente repense, né, e torne didático o reforço à segurança jurídica nessas relações. Sem sombra de dúvidas, é a melhor forma de evitar uma dor de cabeça nas férias. Fique atento então para não cair nesse golpe do falso aluguel. E o governo do estado de Santa Catarina anunciou a destinação de 105 milhões de reais para projetos voltados à infância, adolescente e aos idosos. Os recursos provenientes do Fundo da Infância e Adolescência e do Fundo Estadual do Idoso buscam fortalecer iniciativas que beneficiam essas duas faixas etárias em todo o estado. Além disso, o governo também convocou a população catarinense a destinar parte do imposto de renda devido para apoiar esses projetos, permitindo que contribuintes possam escolher o destino de uma parcela dos seus impostos para ações em Santa Catarina. Cadu Reis. A Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família oficializou o repasse de 105 milhões de reais para projetos contemplados nos editais do Fundo Estadual do Idoso e do Fundo da Infância e Adolescência em Santa Catarina. 223 iniciativas foram contempladas, sendo 133 de organizações da sociedade civil e 90 de órgãos governamentais. 55 milhões de reais vão custear ações voltadas às crianças e adolescentes e 50 milhões de reais são encaminhados para projetos dedicados à população idosa. O governador Jorginho Melo projeta o impacto social do encaminhamento dos recursos que são oriundos de doações de parte do imposto de renda dos contribuintes. Não tenha dúvida de que faz toda a diferença. 105 milhões que nós estamos entregando. Então você veja a importância, e mais de 1 bilhão poderia ter vindo se as pessoas se ligassem. Todo mundo tem que fazer o seu imposto de renda? Tem. É obrigação? Sim. Dentro do prazo? Sim. Pode aportar 3% de cada fundo, que vai ficar aqui para fazer obras importantíssimas, obras sociais, como nós estamos fazendo. Projeto para idoso, projeto de passar o dia lá com conforto, com piscina aquecida, enfim, coisas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Adeliana Dal Ponte, explica os perfis de alguns dos projetos contemplados com os recursos. Nós temos aqui projetos contemplados na área da saúde, inclusive com hospitais que apresentaram projetos, instituições que apresentaram aparelho auditivo para idosos, temos projetos esportivos para crianças, academias para idosos, veículos, enfim, é tudo aquilo que as instituições da sociedade civil e também do governo apresentou como proposta. Nós fizemos os editais com muitos eixos e eles apresentaram projetos dentro desses eixos. Após análise de mais de 900 projetos, vão ser contemplados 223. Para estimular as doações para projetos sociais de Santa Catarina, o governo do estado lançou a campanha Imposto de Renda com Propósito. A vice-governadora Marilisa Bem ressalta: esta campanha vem para orientar e conscientizar o contribuinte de que ele pode fazer uma destinação de parte do seu imposto para fundos e projetos sociais. Nós mostraremos como todo o projeto funciona para as pessoas que tiverem ainda alguma dúvida poderem acessar e destinarem uma parte do seu imposto de renda para Santa Catarina. O site oficial da campanha Imposto de Renda com Propósito traz as informações detalhadas sobre como fazer a destinação, além de um painel de dados que aponta onde os recursos são aplicados. O endereço da página é programas.sc.gov.br/IR com propósito.
7h14. Repita. 7h14. Em alusão ao Dezembro Vermelho, a campanha de luta contra o HIV/AIDS, o Centro Especializado em Diagnóstico, Assistência e Prevenção, CEPAD, aqui de Blumenau, está promovendo ações para conscientizar a população sobre a importância da prevenção, testagem e assistência. Amanhã, sábado, o Parque Ramiro Ridger será palco de uma série de atividades gratuitas, incluindo aulão de zumba às 10 horas da manhã e testagem rápida para ISTs, HIV, sífilis e hepatites B e C, além de ações educativas e também de solidariedade. A programação vai até às 3 horas da tarde e busca promover o diagnóstico precoce e reforçar o cuidado com a saúde, como reforça a infectologista Fernanda Ardes. E estou passando para convidar todos vocês para nossa ação do Dezembro Vermelho. Nesse sábado, dia 6 de dezembro, das 10 às 15, no Parque Ramiro Ridger, e vamos lembrar que teremos testagem rápida, distribuição de insumos de prevenção e um aulão de zumba às 10 horas. Vamos lá, vem prestigiar, vamos conversar, venha se testar, se prevenir e entender como é que é o nosso funcionamento. E a partir de janeiro, moradores de Gaspar vão poder retirar medicamentos nas unidades de saúde pública, mesmo com receitas emitidas por médicos particulares ou então vinculados a planos de saúde. A nova lei, sancionada na quarta-feira, foi aprovada pela Câmara de Vereadores e busca facilitar o acesso aos medicamentos, permitindo que pacientes atendidos fora da rede pública não precisem passar por nova consulta, o que otimiza o atendimento e reduz a fila de espera. Para ter acesso, é necessário ser residente de Gaspar, estar cadastrado no SUS e apresentar a receita dentro de certos critérios, como a identificação do médico e também a lista de medicamentos autorizados. A medida entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro, com medicamentos já disponíveis nas unidades de saúde. A autora do projeto, a vereadora Mara Lúcia Xavier da Costa, comemora. Acompanhe. Eu estou muito feliz pela sanção desse projeto, um projeto que nasceu ouvindo a nossa comunidade, principalmente nos anos que trabalhei na saúde e agora também. E esse projeto é uma demanda que a gente ouvia muito da comunidade, a questão da dificuldade do acesso a medicamentos, né? Que às vezes não é todo mundo que tem, às vezes está sem recurso, né? E aí esse projeto nasceu assim, mesmo sem ter recurso, que a pessoa tenha acesso ao tratamento. Eu acho que o SUS é para todos. A doença, ela não vê classe social. Que a partir do dia 1º de janeiro, nenhum paciente gasparense saia de dentro da unidade de saúde com receita particular, sem o remédio na mão. Isso é cuidar da nossos pacientes. Isso é ter um olhar diferenciado para a nossa saúde. A pessoa com dor, ela tem pressa de ficar sem dor, né? Então a gente não tem que estar fazendo as coisas, dificultando a vida das pessoas. Então foi por isso a realização desse projeto. 7h17. Repita. 7h17. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. A Polícia Civil de Santa Catarina apreendeu em Itapema, no litoral norte, uma Ferrari avaliada em mais de 5 milhões de reais. A ação ocorreu em apoio à Polícia Civil de São Paulo, com mandado expedito pela Justiça Paulista. E Pomerode está com um concurso público aberto com vagas para nível fundamental, médio, técnico e também superior. Os salários variam de R$ 1.295 a R$ 22.000 mais os benefícios. As inscrições seguem pela internet até o dia 31 de dezembro. E amanhã, sábado, Gaspar vai viver um momento muito aguardado, o retorno do casamento coletivo que não acontecia na cidade há 14 anos. A cerimônia será realizada às 4 da tarde na Arena Multiuso. Ao todo, 42 casais vão oficializar a sua união em um evento que deve reunir cerca de 500 pessoas, segundo a prefeitura. 7h18. Repita. 7h18. E quem está na reta final para o vestibular unificado UFSC, IFSC e IFC 2026 e vai fazer a prova aqui em Blumenau tem uma chance extra de reforçar os estudos. O campo da UFSC na cidade vai oferecer nesta sexta-feira um aulão gratuito de revisão com focos em 3 áreas importantes: química, matemática e física. A atividade começa às 2 da tarde na sala B103, no bairro Salto do Norte, e é aberta para qualquer candidato. Não importa se o aluno é de escola pública, particular ou de cursinho. Mas é bom correr porque as vagas são limitadas e a inscrição precisa ser feita de forma antecipada
antecipada no site do Pré-UFSC. E vale lembrar, as provas do vestibular já acontecem neste fim de semana, nos dias 6 e 7 de dezembro, sempre das 2 da tarde às 7 horas da noite. No sábado tem línguas, matemática, biologia e 2 discursivas. Já no domingo, ciências humanas e sociais, física, química e também redação. E ainda falando de educação, Blumenau garantiu a entrega de kits completos de material escolar e uniformes de verão para o início do ano letivo de 2026. Cada estudante receberá 3 camisetas e 2 bermudas e os materiais serão distribuídos conforme o nível de ensino. O investimento total dessa ação é de 7,5 milhões de reais. O vereador Alexandre Matias, do PSDB, comenta sobre a iniciativa que iniciou quando ele ocupou o cargo de secretário de Educação em Blumenau. Participei hoje, junto com o prefeito Egídio, com a vice-prefeita Maria Regina, do anúncio da continuidade dos projetos de entrega de material e uniforme para a rede pública municipal de educação. Projetos que iniciaram durante a minha gestão como secretário municipal de educação, e também o anúncio da continuidade da instalação dos playgrounds, que também iniciaram lá durante a nossa gestão e que com certeza é um ganho muito grande para a rede pública municipal. Tenho a certeza que todos esses projetos fazem a diferença na rede pública municipal e mais ainda, principalmente no orçamento familiar. Todos os pais sabem o ganho que foi para as famílias não precisar mais ter a necessidade de fazer a compra tanto de material quanto de uniforme escolar para os seus filhos, e eu tenho a certeza que isso é um legado que a nossa gestão deixa para a cidade de Blumenau. E o prazo para inscrição no projeto Fábrica de Gaiteiros da Vila Itopava em Blumenau termina hoje, sexta-feira. São 17 vagas disponíveis para jovens de 7 a 15 anos com aulas de graça de acordeon. Os participantes recebem instrumento emprestado e acompanhamento pedagógico semanal. As atividades ocorrem no Centro Turístico e Cultural e as inscrições devem ser feitas presencialmente mediante entrega de formulário disponível no edital. 7h21. Repita. 7h21. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, comércio catarinense projeta alta nas vendas de Natal e Blumenau tem gasto médio acima da média estadual. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 21 graus e vamos com mais informações do tempo direto do Alerta Blue com o meteorologista Gabriel Cassol. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta sexta-feira, a atuação da massa de ar seco sobre Santa Catarina segue garantindo tempo firme, com sol e variação de poucas nuvens no decorrer da sexta-feira. A temperatura máxima hoje à tarde varia em torno dos 29 graus. Para o final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, vamos ter a condição para a formação de nevoeiro durante as madrugadas, mas rapidamente, durante o início das manhãs, a nebulosidade dissipa e o sol aparece no decorrer dos dias. Tanto no sábado quanto no domingo, essa massa de ar seco continua mantendo o tempo firme e ensolarado aqui na região do Médio Vale do Itajaí. Com relação às temperaturas, mínimas no final de semana oscilando em torno dos 19 a 21 graus e máximas no período da tarde em torno dos 30 graus na tarde do sábado e no domingo a temperatura máxima podendo chegar aos 32 graus. Com as informações do tempo direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. 7h23 agora. Repita. 7h23. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan Blumenau, Rafael Florencio, que é gerente de vendas da Ford em Blumenau. Seja muito bem-vindo, Rafael. Um bom dia para você. Bom dia, Rafael. Bom dia, Franciele, bom dia, Maurício, bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Tô aqui, para falar um pouquinho dessa marca icônica,
né, que está em Blumenau fazendo a diferença, né? Então hoje o dia promete. Então vamos lá. Bom, Rafael, como é que a Ford, né? A Ford tem essa história longa aqui no Brasil, né? Uma marca que ela democratizou, né, o carro no mundo. E falando dessa história, quais são os modelos mais icônicos que a gente pode citar hoje, né? E quais também os modelos mais vendidos atualmente no Brasil? Então bora lá, falar um pouquinho sobre a história da Ford, né? A Ford foi pioneira lá atrás, né? Há 122 anos atrás, né? Fazer a produção em linha, né? O que barateou muitos custos dos veículos e trouxe, né? Com que o carro no Brasil, no mundo, né? Se popularizasse, né? Tanto que hoje se fala do Fordismo, né? Exatamente, aí, ó, tá entendendo, né? Então o que aconteceu? Lá atrás, né? Trouxemos esse pioneirismo e até hoje a Ford se destaca muito nesses detalhes, tá? Então o que acontece, né? A Ford hoje no Brasil, ela tá se diferenciando em vários itens como tecnologia, conforto e segurança. Os carros que são mais icônicos aqui no Brasil atualmente, ou falando da história da Ford, né? A gente tem vários, né? Eu acho que depende aí a idade da pessoa, ela vai ter uma nostalgia nesse momento. Bora falar um pouquinho lá do Corcel? Né? Quem não lembra desse carro, né? Quem não lembra do Ford Del Rey, quem não lembra do Ford EcoSport, né? Do Escort, né? Que tinha ícones, né? Diferenciados na época como o XR3, né? Que era carros de cobiça, né? Daquele momento, né? Daquela época. E atualmente, né? A Ford, ela deixou o Brasil, né? A fábrica, né, deixou de produzir carro no Brasil e ela veio com uma nova roupagem, né? Hoje a Ford, ela se tornou uma marca premium, tá? E tá trazendo carros que estão fazendo a diferença no mercado. Vamos falar um pouquinho das novidades? Com certeza. Vamos lá, então explica pra gente assim, Rafael, como é que foi então essa mudança de posicionamento no mercado brasileiro? Legal, então, né, a Ford, ela parou de produzir carro no Brasil, mas ela nunca deixou o Brasil, né? Ela tem estruturas gigantescas de peças para reposição de toda a linha, de toda a história de linha, né? Isso faz a diferença. A gente hoje, né, destaca muito que a Ford, ela tem um grande centro de construções com mais de 1.500 pessoas trabalhando no Brasil, desenvolvendo projetos para o mundo inteiro, né? E tropicalizando projetos de fora do Brasil, né? Então nossos carros hoje vêm da Argentina, vêm do México, vêm dos Estados Unidos e eles vêm com um custo-benefício muito superior. Então, né, eu vou citar um exemplo aqui, né, de um campeão de vendas que é a Ford Territory. Né? Eu não sei se você já conhece esse carro, né? Quem não conhece, vale a pena demais, né? A gente tem um carro desse exposto, né? No shopping aqui da cidade e às vezes a gente faz algumas pesquisas aleatórias com os clientes, né? Tiramos o preço, fazemos uma apresentação básica do carro, mostramos o tamanho, espaço, acabamento e fazemos aquela pergunta básica: o que você tem a impressão desse carro ter de valor? 90% dos clientes falam acima de R$300 mil. Quando na verdade, com essa importação, a gente consegue trazer um carro com toda essa tecnologia, conforto e espaço por valores como R$215 mil, para ter uma SUV premium completíssima. Você que não conheceu esse carro, vale a pena demais. Isso acaba mudando o mercado brasileiro, porque a partir do momento que vem a importação de outros países, o material é diferente, né? O acabamento é melhor, né? Com certeza, né? Em termos de durabilidade, resistência, né? A tecnologia, então assim, carros com fila de espera, né? Para um povo extremamente exigente como o povo americano, né? Povo de toda a parte do mundo europeu, a Ford, ela tem fila de espera lá fora. Imagina, né? A tecnologia, o conforto e o acabamento desses carros. Então você, no Brasil hoje, consegue andar com o mesmo carro, né? Claro, com as devidas proporções, né? É feita adequações para os nossos combustíveis, para nossas estradas, né? Que não são exatamente iguais lá da Europa, mas, né? A gente consegue trazer produtos com a melhor relação custo-benefício. Hoje a gente avançou bastante na linha híbrida também, né? A gente tem a primeira picape híbrida do Brasil, né? O cliente que busca, né, picapes 4x4, né, fora de estrada, né? Hoje a Ford, ela consegue te dar, né, uma picape como a Ford Ranger, te dá conforto, né, de um carro, de um SUV, né? Quem andar com uma Ranger hoje, ele tem a impressão de estar andando com uma SUV maravilhosa e ao mesmo tempo, se tu precisa pegar um fora de estrada, botar 3.000 toneladas lá atrás da tua caçamba, tu consegue fazer isso com maestria. Então isso é Ford Brasil hoje. Explica pra gente qual que é a economia de um carro híbrido hoje da Ford, né? Então vamos falar um pouquinho, né? Então assim, nosso pioneiro hoje de híbrido, né, no Brasil é a picape Maverick híbrida. Acabou de ganhar uma roupagem nova, né? Tecnologia de primeira. Ela tinha,
tinha, né, há 2 anos atrás o lançamento dela, mas ela não tinha o 4x4. E o cliente queria, né, quero híbrida, mas quero 4x4. Foi lançada agora, né, em primeira mão, a gente está trazendo aqui essa informação, né, já tem fila de espera nesse carro, mas a gente consegue algumas unidades para antes do Natal ainda, picape híbrida, fazendo dentro da cidade, né, tava explicando até agora ali para os colegas que estavam conosco ali, que o carro híbrido, ele tem muita vantagem, principalmente dentro da cidade, né, em trânsito urbano, um carro desse chega a fazer 17, 18, bem 19 km por litro, é incrível. Bom, e aproveitando, né, a gente sabe que hoje tem uma competição também do setor automotivo, né? Sim. Quais são os principais desafios hoje que a Ford enfrenta no Brasil atualmente em relação a isso? Então, né, na verdade a Ford, ela se blindou, né, há 5 anos atrás, quando ela decidiu fazer a importação direta dos veículos, né? Produzir um carro no Brasil hoje, né? Com os encargos, com a mão de obra, né? Com transporte, acaba se tornando, né? Muito fora, né? Para fazer uma produção competitiva. Então ela se blindou, trazendo carros de várias partes do mundo, com engenharia brasileira, né? Que são desenvolvidos aqui no Brasil, mas, né? São trazidos projetos de fora. Ela conseguiu trazer, né? Tecnologias como hoje, né? Em praticamente todas as outras marcas, o cliente tem que pagar para ter um controle do seu carro no aplicativo. A Ford, ela traz vitalício para o nosso cliente. O cliente, hoje, Ford, ele chega pelo seu aplicativo, ele marca a sua revisão, ele consegue ligar o carro e desligar o carro pelo próprio aplicativo. E eu não estou falando do carro estar no outro lado da rua, estou falando do carro estar no outro lado do mundo, né? Né, ele consegue monitorar, né, onde está o carro dele naquele momento, está ligado, qual o consumo, ele consegue mapear, né? Se, por exemplo, ele quer liberar o carro para o filho dele dar uma volta, ele faz um trajeto onde esse filho pode andar, onde a velocidade que ele deve pegar, e é tudo monitorado, tudo gratuito, né? Tudo. Muito uso da tecnologia, então, né? Muita tecnologia. A Ford, ela realmente veio com tudo, tá? Rafael, aquele ouvinte que está pensando agora, está dirigindo o seu carro, indo para o trabalho, quero comprar um Ford, quais são as condições, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? A gente está com Ford Territory, né? Que é o carro que eu falei ali, realmente para quem conhece, né? Eu quero comprar uma SUV, não conheço a Ford Territory, vale demais a pena a visita. Em termos de espaço, conforto, tecnologia e segurança, é imbatível, fora o design, né? Que é maravilhoso. Ford Territory com valor promocional, ele tem o mesmo valor há 2 anos, esse carro ela reestilizou, ela foi lançada a R$215 mil, atualmente ela está sendo vendida a R$215 mil e tem unidades à pronta entrega para entregar antes do Natal. Ford Ranger, né? A picape, né? Realmente já é a única picape do mercado hoje numa geração superior, né? Todas as outras picapes, elas vão vindo, né? Tentando trazer toda a tecnologia que a Ford Ranger já trouxe, né? Nessa linha 2026. E a gente tá com novidades para essa reta final do mês, que a gente tem Ford Ranger, além de ter valores promocionais, eu tenho uma opção lá de XLS, de R$285 mil, que é o preço do site, com unidades, né, com venda direta por apenas R$249.900. Então, sobre a linha Ford, né, os grandes diferenciais, né, Ford Territory, Maverick, né, também tem híbrida pronta entrega, como eu falei, muita coisa lá pronta entrega. E para as pessoas que quiserem dar uma volta na loja, conhecer, conversar com vocês, qual que é o endereço, também os telefones de contato? Tá, aí que, né, eu realmente tenho uma missão hoje em Blumenau, que é compartilhar com os nossos clientes, né? Tanto quem tem um Ford que quer levar numa concessionária autorizada para fazer a revisão, tanto quem quer conhecer o carro e ter um Ford, a melhor relação custo-benefício na sua garagem. A Ford, né, em 2021, ela saiu do Brasil, como sabem, né? Mas ela parou a produção, mas a loja, né, física mudou o endereço na mesma época. Isso gerou, né, dúvidas para alguns clientes que acreditam que a Ford nem está mais em Blumenau. A Ford Auto Plus, né, comprou a Ford lá em 2021, é o maior grupo de concessionárias Ford de Santa Catarina, e a gente está localizado lá na BR-470, 3855, bem próximo ao posto Mime, né? Lá agora tem uma marginal, né? Para poder fazer a entrada, né? Tem saídas bem específicas lá, tá muito bom, a loja é muito bem estruturada, já dentro dos padrões mundiais da Ford, tanto para você que quer conhecer o Ford, fazer um test drive, toda a linha de test drive. Eu quero fazer um car delivery, você traz o Ford aqui no centro pra gente? Trazemos com o maior prazer do mundo. Então vale a pena entrar, né? Ir nos visitar, ou então chamar no nosso telefone, né? Que é o 984
98467-6908. Pode chamar ali. Pode repetir novamente, 98467-6908. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, Rafael Florencio. Eu que agradeço, valeu. Obrigado, bom dia de trabalho para ti. Valeu pra nós, valeu. 7h33, nós conversamos com o Rafael Florencio, que é gerente de vendas da Ford aqui na cidade de Blumenau. A Ford em Blumenau está localizada na BR-470, número 3855, na região do Badenfurt. O contato telefônico é o seguinte, é o 3036-2000 e tem ainda o número de telefone, hein? Celular é o 98467-6908. 7h34 agora. Repita. 7h34. E o vereador de Blumenau, Bruno Win, do Partido Novo, apresentou nesta quinta-feira uma denúncia sobre o estado da infraestrutura de esgotamento sanitário de Blumenau. A manifestação é baseada no relatório técnico da MP Engenharia, contratado pela Prefeitura, que revelou falhas na implantação e manutenção de postos de visita, estruturas essenciais para fiscalizar, ventilar e garantir o funcionamento adequado da rede de esgoto, como explica agora o vereador. Acompanhe. A gente teve acesso e fez uma análise com relação ao relatório da MPB Engenharia sobre o esgoto de Blumenau. Eles fiscalizaram 14 mil pontos de postos de visita, que são os conhecidos como bueiros, responsáveis aí para fazer a manutenção do esgotamento, e os números são impactantes. Desses 14 mil, 2.171 bueiros não foram encontrados, ou porque não foram executados, ou a prefeitura passou asfalto em cima e inviabilizou essa fiscalização. Outros 883 estavam emperrados. A empresa não conseguiu abrir o bueiro para fazer essa análise. Dos que deram para fazer a visita, 1.235 estavam fora da norma, ou seja, foram feitos errados, mal executados, gerando aí sérios problemas como rachaduras, estão cedendo, trincas, que pode ocasionar no futuro, inclusive até vazamento de esgoto puro para o solo, o que é um risco tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da nossa população. Obrigado pela sua participação, vereador. 7h36 agora. Repita. 7h36. E o prefeito de Brusque, André Vecchi, foi eleito presidente da Associação de Municípios do Vale Europeu, a ANVI, para 2026 e prometeu fortalecer a união entre os municípios e também avançar em áreas como mobilidade, defesa civil e cidades inteligentes. Dentre as prioridades que nós teremos à frente da ANVI está dar continuidade ao planejamento estratégico da entidade, sobretudo 2 projetos que já vêm sendo planejado e executado, que um deles voltado à mobilidade, né, dos 14 municípios, como que a gente consegue trabalhar isso de forma integrada, entendendo, né, que nós temos municípios que são conurbados, mas que entendendo também que muitas vezes um cidadão mora no município, trabalha no outro e vice-versa, e que a gente precisa pensar a mobilidade de uma forma coordenada, também entendendo o crescimento regional que a gente tem, que é muito acima da média nacional. Outro ponto é a defesa civil. Na nossa região, que é muitos municípios cortados por rios, vales, né? E que sofrem muitas vezes com as chuvas e com as cheias, então a gente precisa pensar projetos que são efetivos no sentido de mitigar o impacto dessas cheias e de reduzir as dores que os cidadãos têm nesses períodos mais chuvosos. E outro programa que a gente quer implementar é também voltado às cidades inteligentes, né? Municípios maiores hoje têm uma estruturação para poder avançar com esse projeto sozinhos, mas municípios menores muitas vezes não. Então a gente quer trabalhar isso de forma coordenada, unindo esses municípios para que a gente possa ter esse desenvolvimento econômico, social, sustentável, voltado também com inovação para a gente poder trazer mais qualidade de vida para os nossos cidadãos. 7h37. Repita. 7h37, daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Comércio catarinense projeta alta nas vendas neste Natal. Blumenau tem gasto médio acima da média estadual. Blumenau realiza segundo desfile temático do Natal 2025 amanhã, sábado. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 21 graus. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode.
Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. A Seven Serviços é uma empresa especializada na gestão de serviços terceirizados com mão de obra de qualidade, eficiência e agilidade, proporcionando tranquilidade aos clientes com serviços de jardinagem, limpeza e conservação, zeladoria, portaria 24 horas, recepcionista, telefonista, agente de estacionamento, entre outros. Seven Serviços, terceirizando serviços e superando resultados com qualidade, eficiência e agilidade. Seven Serviços. Ligue e peça orçamento sem compromisso. 3323-1746. Fiat Cronos, a oportunidade que você esperava. 11 mil de bônus com o seu usado na troca. Taxas a partir de 0,99% ao mês. Econômico, ideal para o dia a dia. Porta-malas incrível, perfeito para quem precisa de espaço. Venha fazer um test drive e se surpreender. Fiat Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região, no Salto do Norte. Informações 47-3231-2200. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vem aí o Feirão Limpe Seu Nome da CDL Blumenau. Negocie seus débitos com condições que cabem no seu bolso e recupere seu crédito de forma simples e segura. De 8 a 12 de dezembro na CDL Blumenau. Rua 15 de novembro, 4º andar do Shopping H. Atendimento das 9 às 18 horas. Feirão Limpe Seu Nome. O passo que faltava para você recomeçar. Mais informações em cdlblumenau.com.br. Todo nascer do sol nos convida a viver a aventura de mais um dia. E a sermos melhores que ontem. Evoluir faz parte da nossa natureza. Agora, o HSC é o Hospital Unimed Blumenau. Continua com a mesma qualidade de antes, só que agora com a marca e a visão de futuro da Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h41 agora, 7h41. Vamos agora para as capas do que foi destaque nos principais jornais do Brasil. Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias e dá aval para governo mirar piso da meta em 2026. Destaque esse da Folha de São Paulo. Dino barra emendas de Eduardo Bolsonaro e Ramagem diz que não existe mandato em Miami. Estadão, Congresso aprova sem alarde doação de dinheiro e benesses no meio da campanha eleitoral em 2026. E Alcolumbre indica que votação de Messias pro STF deve ficar para 2026. Destaques agora é do Globo. Gilmar Mendes nega pedido da AGU para alterar decisão sobre impeachment de ministros do STF. E Justiça Italiana adia a decisão sobre extradição de Zambelli e quer garantias do Brasil. Jovempan.com.br, Itamaraty lança guia do retorno 2025 e mira onda de brasileiros voltando ao país. E após reajuste na tarifa de água, governo de São Paulo diz que consumidor não verá aumento. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos.
Temperatura neste momento aqui na cidade de Blumenau é de 21 graus. Vamos saber então como que vai ficar o tempo para essa sexta-feira e também para o final de semana. Diretamente do Alerta Blue, vamos conversar agora com o meteorologista Gabriel Cassol, da Defesa Civil Blumenauense. Ô Cassol, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta sexta-feira, a atuação da massa de ar seco sobre Santa Catarina segue garantindo tempo firme, com sol e variação de poucas nuvens no decorrer da sexta-feira. A temperatura máxima hoje à tarde varia em torno dos 29 graus. Para o final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, vamos ter a condição para a formação de nevoeiro durante as madrugadas, mas rapidamente, durante o início das manhãs, a nebulosidade dissipa e o sol aparece no decorrer dos dias. Tanto no sábado quanto no domingo, essa massa de ar seco continua mantendo o tempo firme e ensolarado aqui na região do Médio Vale do Itajaí. Com relação às temperaturas, mínimas no final de semana oscilando em torno dos 19 a 21 graus e máximas no período da tarde em torno dos 30 graus na tarde do sábado e no domingo a temperatura máxima podendo chegar aos 32 graus. Com as informações do tempo direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. 7h44. Repita. 7h44. E a fiscalização urbana é uma das bases que sustentam a organização das cidades, garantindo o cumprimento das leis, segurança estrutural, ordenamento do espaço e também proteção coletiva. E é com esse propósito que Blumenau vai sediar na próxima segunda-feira o primeiro encontro regional de fiscalização urbana no auditório da ANVI, reunindo profissionais que atuam na linha da frente, do controle e também no monitoramento das atividades urbanas. O evento é promovido pela Associação Blumenauense dos Fiscais de Atividades Urbanas. E hoje nós vamos entender melhor como esse trabalho influencia diretamente na segurança das cidades, na prevenção de acidentes, no combate à informalidade, na construção de espaços urbanos mais seguros e também funcionais. Por isso estamos recebendo aqui no estúdio Tiago de Oliveira Soares, a Tatiane Zimmermann e também Humberto Carlos Borges, fiscais de obras e posturas aqui de Blumenau. Bom dia e sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos aqui na Jovem Pan. Pra gente começar, como é que vocês definem o papel da fiscalização urbana dentro da estrutura de segurança pública? Bom dia, a definição que vem à minha cabeça, primeiro como cidadão, que ela traz um ordenamento para a cidade. Isso em todos os aspectos. No aspecto organizacional da cidade, no aspecto estético da cidade. Isso traz uma política de Estado de verdade para os cidadãos blumenauenses. E de que forma a fiscalização urbana pode prevenir acidentes, desastres e também riscos à população, né? Tentando fazer o controle direto em relação às edificações, de fato controlando o que o plano diretor e os zoneamentos permite dentro da cidade. De fato é o município que regulamenta o solo, trazendo essa segurança para o cidadão no controle das edificações. Vocês que estão no dia a dia, lá na ponta, né? Eu gostaria que vocês explicassem aqui pra gente, né? Quais são os tipos de irregularidades mais comuns encontrados nas cidades, como aqui na cidade de Blumenau, e o que pode gerar risco direto à segurança, né? No caso. Nós temos várias infrações, né? E aí a gente separa um pouco obras e posturas, então vou falar um pouco mais sobre obras, né? As infrações mais comuns. Principalmente nas regiões mais afastadas, a gente tem regularmente o parcelamento irregular do solo. Ou seja, o cidadão ele tem um lote de uma dimensão grande e ele parcela por si só, sem matricular isso. Isso é uma irregularidade porque aquele lote, uma vez não tendo matrícula, não é possível que aquela edificação seja licenciada, né? E aí vai ocorrendo as construções irregulares, o arruamento, cria-se todo um microloteamento ali sem ter a devida infraestrutura urbana necessária. Além disso, as obras irregulares, né? Ou seja, construções sem o devido licenciamento. E dentro das construções sem licenciamento, a gente vai ter obras novas, reformas e até mesmo as pormenores, por exemplo, como calçadas, né? Hoje no nosso município a gente tem uma grande problemática, muito devido à topografia também, que as calçadas
não tem uma padronização e as pessoas também não seguem a legislação. Muitas vezes as pessoas, a construir o seu muro da sua residência, elas não imaginam que elas devem solicitar um pedido de alinhamento à prefeitura para saber exatamente onde posicionar esse muro, de que forma a sua calçada tem que ter, né? E isso varia, né? Cada rua ela vai ter uma medida de gabarito, uma medida de calçada. Então, o que é mais comum que as pessoas, elas, quando executam, né, elas façam por si só. E né, essas seriam as principais. A gente também tem a questão do capim, né, junto a divisas. A grande maioria das pessoas atribuem à prefeitura a responsabilidade de capir esse lote, mas quando o lote é particular, essa responsabilidade é do proprietário do imóvel. Então, junto às divisas 2 metros, o terreno ele tem que sempre estar limpo, né? É importante, né, fazer esse chamamento também, né, para que a pessoa, né, o cidadão, ele também faça a sua parte, né? Especialmente para manter a cidade organizada, limpa, segura, né? Porque é bem isso que você falou, né? A maioria faz por conta e aí depois acaba tendo algum tipo de denúncia e a pessoa é obrigada a refazer tudo o que já tinha feito, basicamente. Exato. E isso quando não ocorre, por exemplo, uma construção que ela avança sobre a área pública, né? Ela avança sobre o arruamento, né? E aí isso causa um grande problema viário, inclusive, né? A gente tem exemplos de curva de concordância, né? Onde tem são muito mais estreitas do que deveriam, podendo causar, inclusive, acidentes entre, principalmente, veículos maiores, como o ônibus, porque a rua que deveria ter 10 metros, ela tem 6, quando o ônibus vai fazer essa curva, ele faz a curva muito mais estreita, né? Isso são exemplos do que pode vir. Obviamente, uma residência não construída com licenciamento, ela também é uma residência não construída por profissional técnico, né? Não acompanhada, né, pelo engenheiro ou arquiteto. Desde problemas da ordem estrutural, quanto sanitária, né, diversos. E como é que funciona essa interação, né, entre a fiscalização, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e essas forças de segurança? Então, estava ouvindo os colegas falar e para vocês entenderem, as pessoas que nos ouvem entenderem. Dentro da fiscalização aqui em Blumenau, a gente tem basicamente lá, vamos dizer, 3 equipes, né? Então você tem o pessoal de obras, né? Que os colegas já deram uma explanação ali. Você tem o pessoal que também, que a Tatiane falou a respeito da calçada, da limpeza do loteamento, e tem o pessoal de posturas. Eu sou da parte de posturas e aí quando a senhora fala a respeito de como a fiscalização influencia diretamente na segurança do município, assim, a fiscalização é uma entidade hoje que ela está em todos os segmentos da sociedade. Então você imagina, por exemplo, no meu caso de posturas, a gente faz um trabalho praticamente diário a respeito, por exemplo, quem nunca foi fazer uma manobra para entrar numa via e se debruçou lá, se deparou com uma placa no passeio, às vezes até obstruindo a visão da manobra que você ia fazer. E aí, por exemplo, a publicidade em área pública não é permitida em Blumenau. Então, essa fiscalização vai lá e diz, olha, o senhor tem que retirar. Então, uma questão, por exemplo, de colocar qualquer tipo de intervenção em cima de um piso tátil, por exemplo, dificultando vamos dizer, a acessibilidade a que um deficiente visual use aquela via. Então é incrível como a gente está presente no dia a dia do cidadão, né? E ele não percebe. Às vezes você entra, por exemplo, aqui no centro da cidade, você percebe, mas que cidade bonita, organizada. Isso tem uma participação efetiva da fiscalização, que está lá orientando, instruindo. A gente tem uma coisa muito interessante na cidade de Blumenau aqui, que a gente tem um caráter muito pedagógico, preventivo, que é uma coisa até são poucos municípios no Brasil que tem, que a gente chama de orientação pessoal. E é interessante isso, porque você vivemos num país com uma legislação imensa e a gente procura orientar o cidadão a respeito dessa legislação, das infrações. Então a gente chega com caráter, aonde dá, né? Nem toda a legislação permite, a gente é bem amplo, em tentar fazer esse aspecto preventivo. Então ele vai se adaptar à legislação vigente e aí sim, uma das consequências disso é a segurança desse indivíduo. E a população acaba entendendo a importância da fiscalização ou ainda existe resistência no trabalho do fiscal?
Isso é interessante, sabe? Porque, Maurício, o que pega é que pessoas são distintas, são únicas, né? Nós somos seres únicos, né? Aqui em Blumenau, pela experiência do dia a dia, uma grande parcela da população acata, sim, a orientação. Claro, isso tem que ter um certo trato, uma certa maneira de conduzir e passar a informação. O fiscal também tem que estar preparado para lidar com a população. Ele tem que saber passar a informação. Ele tem que ser um agente que traga esse tipo de informação para o cidadão de uma maneira que ele realmente possa entender o que está acontecendo. Porque, sejamos honestos, o cidadão ele é um leigo em termos de legislação e o fiscal ele tem que ser um decodificador. Ele tem que pegar aquela lei rebuscada, complicada e dizer em poucas palavras, de uma maneira que não vá, vamos dizer, dificultar o entendimento. E a maioria sim, a maioria acata. Claro, tem alguns casos que, infelizmente, questões como, por exemplo, comércio ambulante no semáforo, é uma questão que no município a legislação é contrária a isso. Mas as pessoas acham, como foi, agora a gente até diminuiu um pouco a questão da esmola no semáforo, né? E isso tudo a gente interfere e a gente tenta auxiliar. Mas de forma geral, sim, a população acata, a grande maioria sim. Tiago, a gente se encaminhando já para a reta final da nossa conversa, quais são os resultados que vocês esperam a partir desse encontro regional que acontece na próxima segunda-feira, então, portanto, aqui em Blumenau? A gente espera mostrar para a sociedade uma integração. Portanto, tá vindo fiscais de outros municípios também. A gente tem a questão 14 municípios, né? A gente está com as questões de divisa. A gente tem que fazer uma política pública adequada em relação aos limites dos municípios, né? Que a gente percebe que a expansão ela está acontecendo de certa forma desordenada e discutir as dores de fato e tentar fazer uma integração de política pública aqui na região, principalmente no âmbito da fiscalização geral. Tá certo, então muito obrigado pela participação de vocês, bom evento na segunda-feira e um bom dia de trabalho. Obrigado, igualmente. 7h55, a fiscalização urbana, quando realizada com responsabilidade técnica e olhar preventivo, não apenas organiza o território, ela salva vidas, fortalece a segurança pública e contribui também para uma cidade mais humana, planejada e sustentável. O primeiro encontro regional de fiscalização urbana do Vale do Itajaí se apresenta como um marco para essa reflexão, estimulando integração entre instituições, qualificação profissional e também políticas públicas mais eficazes. 7h55. Repita. 7h55. E o SAMAI fará uma manutenção elétrica na Itaú neste domingo, com paralisação na estação por até 4 horas a partir das 8 horas da manhã. O abastecimento de água pode ser impactado nos 7 bairros abastecidos pela estação. São eles Boa Vista, Ponta Aguda, Centro, Vitor Conder e Nova Esperança. Mas caminhões-pipa serão usados para minimizar os impactos. A normalização deve ocorrer ao longo do dia e dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 115. E quem vai às compras para o Natal de 2025 deve encontrar um comércio mais aquecido aqui em Santa Catarina. Uma pesquisa da FEComércio Santa Catarina aposta no aumento de intenção de consumo, com previsão de 7,3% de crescimento nas vendas e gasto médio de R$721 por pessoa, acima do registrado no ano passado. Blumenau aparece entre as cidades que devem gastar mais, com uma média de R$735 por consumidor, ficando atrás apenas de Criciúma, Itajaí e Chapecó. Os presentes mais procurados continuam sendo roupas, brinquedos e calçados. Já nas compras de maior valor entram joias, informáticas e eletrônicos. A maioria dos catarinenses pretende antecipar as compras e o Pix deve ser o meio mais usado na forma de pagamento. O comércio de rua ainda lidera a preferência, seguido pela internet. 7h57. Repita. 7h57. Você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Polícia Federal apreende mais de 600 quilos de cocaína em galpão usado como fachada em Blumenau. Suspeito também é preso. Parque Ramiro Ridger recebe ações gratuitas de prevenção ao HIV e outras ISTs com testagem rápida e aulão de zumba neste sábado em Blumenau. Prefeitura de Blumenau envia projeto à Câmara para autorizar concessão da prainha em iniciativa privada. Estudantes da rede municipal de Blumenau vão receber material e uniforme de graça no ano letivo.
E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Blumenau realiza segundo desfile temático do Natal neste sábado. E Itajaí terá tarifa de ônibus a R$1 nos domingos e feriados a partir deste fim de semana. Temperatura agora em Blumenau é de 21 graus. 7h57. Repita. 7h57. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Atenção, Gaspar. O Refis 2025 já começou. Você garante 100% de desconto na multa e 90% de desconto nos juros para regularizar seus débitos com a prefeitura. E o melhor, tudo rápido, fácil e online. Acesse gaspar.sc.gov.br. Mas corra, o benefício vai só até 17 de dezembro. Refis 2025. Fique em dia e contribua com a cidade. Prefeitura de Gaspar. Final de ano chegou e agora, que presente escolher? Facas Fio de Prata são a sua melhor opção para presentear em encerramentos, clientes e Natal. Então escolha um presente diferenciado, autêntico, útil e vitalício. As facas Fio de Prata têm o presente ideal personalizado. Facas Fio de Prata, Shopping H, no coração de Blumenau. Atenção Blumenau e região, vem aí o feirão Compre Já, dias 12, 13 e 14 de dezembro no estacionamento do Norte Shopping Blumenau. São mais de 200 veículos com condições imperdíveis, taxas reduzidas com o Banco BV, prêmios e um sorteio de R$3.000. Não perca essa chance de sair de carro novo antes do fim do ano. Que diferença um ponto faz? Ele pode ser o fim de uma fase ou o começo de uma grande transformação. Na FURB, o ponto final vira ponto de partida. Juntamos os pontos para você ir além. Aqui, o ponto de vista se amplia com conhecimento. E estamos no ponto exato entre o que você deseja e o seu futuro. Afinal, aqui é FURB e ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Tá rolando a Semana F, a cada dia com ofertas imbatíveis, confira. A100 ou peito bovino com osso bandeja quilo, R$24,98. Coxa com sobrecoxa sem dorso lar ou Copacol pacote congelado quilo, R$7,98. Café Caboclo 500 gramas, R$25,90. Leite condensado Italac Tetra Pak 395 gramas, R$4,38. Cerveja Spaten Munique, lata 350 ml, R$3,98. Vem pra Semana F no Forte Atacadista. Muito mais dias de compra forte. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. FURB. Fazer a diferença é nosso ponto forte. Afinal, aqui é FURB. E ponto. Saiba mais em ingressar.furb.br. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã.
8h02. Repita. 8h02. De volta com o Jornal da Manhã e agora é um recado para os apaixonados por Fuscas e pela cultura Volkswagen. Até este domingo, o pavilhão de eventos de Pomerode está sediando a 18ª edição do Volksfriends, um dos maiores encontros de carros antigos do país. Toda a programação está disponível lá no Instagram do Volksfriends. E Blumenau dá continuidade à programação natalina com o segundo desfile temático do Natal 2025, que vai acontecer amanhã, sábado, às 8h30 da noite, na Rua Alberto Stein. O evento vai contar com personagens, carros alegóricos e cenários temáticos, criando uma experiência imersiva para todas as idades. Em caso de chuva, o evento será cancelado, com aviso sendo divulgado 1 hora antes do início. E Itajaí vai implantar a tarifa de R$1 do transporte público em domingos e feriados, válida já neste domingo, dia 7. A medida foi aprovada pelo Conselho Municipal de Transporte Coletivo e mantém benefícios e gratuidades. O município prepara mudanças no sistema, incluindo renovação da frota e ajustes operacionais para 2026. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora. 25 anos construindo o melhor para você e sua família. E fechando a penúltima rodada do Brasileirão, o Cruzeiro e Botafogo empataram no 2-2 na noite de ontem no Mineirão. Com o resultado, o Cruzeiro vai terminar o campeonato na terceira colocação da tabela. Já o Botafogo está classificado à Libertadores de 2026, mas ainda não tem participação garantida na fase de grupos. E hoje, a partir das 2h da tarde, a FIFA realiza o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 em Washington. O Mundial vai ter novo formato a partir do ano que vem, com 48 seleções e será disputado em 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. 8h03. Repita. 8h03. E você ouviu no Jornal da Manhã dessa sexta. Em Itapema, a briga entre torcidas na BR-401 teve desfecho. O confronto terminou com 6 pessoas feridas e 10 presos. Falamos na edição de hoje também da grande operação da Polícia Federal em Blumenau. Mais de 600 quilos de cocaína foram apreendidos em um galpão que era usado como fachada. Um suspeito foi preso. A Prefeitura de Blumenau enviou o projeto à Câmara de Vereadores para autorizar a concessão da prainha em iniciativa privada. Carnê físico do IPTU de Blumenau acabou. A partir do ano que vem, a emissão será 100% digital. Estudantes da Rede Municipal de Blumenau vão receber material e uniforme de graça no início do ano letivo. Tem oportunidade em Pomerode. Estão abertas as inscrições para o concurso público, com salários que podem chegar a R$22 mil. Gaspar adota uma medida importante. A partir de janeiro, moradores poderão retirar medicamentos da rede pública com receitas de médicos particulares. Parque Ramiro recebe ações de graça de prevenção ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, com testagem rápida e aulão de zumba amanhã, sábado. Para os vestibulandos, a UFSC de Blumenau promove um aulão de graça nesta sexta-feira para quem vai prestar o vestibular unificado. No comércio, a expectativa é alta para o Natal. A gente contou quais foram os números e também qual o gasto médio em Blumenau, que está acima da média estadual. E falando em Natal, amanhã tem o segundo desfile natalino na Rua Humberto Stein. 8h05. Repita. 8h05 e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6h da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima sexta-feira, bom dia e até mais. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meure. Para você, um excelente dia e um ótimo fim de semana. 8h05. Repita. 8h05. Você ouviu na Jovem Pan Jornal